Mais uma vez eu quero agradecer a Deus por poder participar dessa caravana. Ora, estamos aqui em Gurien, segunda-feira estaremos ali em Itabaiana, anunciando a palavra do Senhor, e é muito bom poder cooperar com esta obra. Deus abençoe a vida do presbítero Iraquitã, sua esposa, sua família, que tem feito um excelente trabalho aqui em Gurien. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida do meu pai, que é o pastor presidente dessa obra. Irmãos, livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler 2 textos, tá bom? 2 textos. O primeiro texto é Josué, que é o tema dessa festividade. O irmão que é sonoplasta, se você puder deixar o som exatamente como ele está, eu vou te agradecer, meu irmão. Está excelente para mim. Josué, capítulo 1, versículo 9. Nós vamos ler apenas a parte C do versículo, ou a última parte, que diz assim: porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Diga assim comigo: Deus é comigo. Deus é comigo. Por onde quer Que eu ande. ande. Amém. Que bom. Agora você vai abrir então no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Eita, esse ventinho está atrapalhando um pouquinho. Ele vai dar pressa. Livro do profeta Ezequiel. Isso. Versículo de número 1. Diz assim, verso 1: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Diga: Deus é comigo. Deus é comigo. Por onde quer que eu ande. Por onde quer que eu ande. Versículo 2 diz: e ele me fez andar. Ele me fez andar Ao redor deles. ao redor E dele. eles que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eles estavam sequíssimos. E você diz amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, nós bendizemos e enaltecemos o teu nome, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui juntamente com tua igreja e poder, Senhor, fazer uso da tua palavra. Senhor, tu conheces bem a minha estrutura e o Senhor lembra de que sou pó. Me ajude, ó Deus, a falar a tua igreja de maneira clara, de maneira objetiva. Leve cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Que a porta da palavra seja aberta. No nome de Jesus de Nazaré. Amém? Irmãos, por favor, podem tomar os vossos assentos. Queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, nós estamos diante de um texto clássico. Esse texto, como outros textos na Bíblia, recebem esse nome de clássico por ser ele extremamente conhecido da Igreja do Senhor. Eu tenho por certo que essa é uma das narrativas mais conhecidas de toda a Bíblia Sagrada.
Tenho por fé que a maioria dos irmãos que aqui se encontram já tiveram a oportunidade de extrair, de receber alguma lição a partir desse texto. Partindo desse princípio, logo não tenho eu a pretensão de trazer nada novo. Meu propósito aqui essa noite é falar a você aquilo que você já sabe, aquilo que você já ouviu. É isso? Seria uma pretensão minha imaginar que com 2000 anos de cristianismo alguém se atrevesse a trazer algo novo, né? Então tudo que você vai ouvir aqui essa noite, certamente que você já ouviu alguém falar. O apóstolo Paulo corrobora essa ideia inicial quando ele escreve à igreja de Filipenses, no capítulo 3, ele diz: eu não me aborreço de vos escrever as mesmas coisas, porque isso é a segurança para vós. E ouvir aquilo que eu já sei, isso é pedagógico, fortalece o nosso conhecimento. E na realidade, até aquilo que eu já sei, eu preciso ouvir novamente. O personagem da nossa reflexão essa noite é o profeta Ezequiel. Você sabe que o profeta Ezequiel, ele possuía um duplo ministério. Além de ser um profeta, Ezequiel também era um sacerdote. Mas é como profeta que Ezequiel ele tem um maior engajamento. É como profeta que Ezequiel ele tem um maior protagonismo, um reconhecimento maior como profeta. E Ezequiel ele exerceu esse ministério profético no pior período, ou no pior momento da história do povo judeu, quando, em virtude do seu comportamento idólatra, o povo de Judá foi parar na Babilônia. E literalmente então Ezequiel ele viveu e profetizou no exílio babilônico. Agora, quando você olha para a vida de Ezequiel, existem alguns dados interessantes a ser observado. O primeiro dado é que no capítulo 1 de Ezequiel, ele é conduzido pela mão do homem à Babilônia. E na Babilônia, Ezequiel é conduzido pela mão de Deus para o vale. Então veja, no capítulo 1, é a mão do homem que leva Ezequiel para a Babilônia. E no capítulo 37, é a mão de Deus que leva Ezequiel para o vale. Isso é uma chave, porque observe que Ezequiel não está sendo vítima de nenhuma influência do adversário. Ezequiel não está sob ataque do maligno. Veja que é a mão de Deus que leva Ezequiel para o vale. Não é o diabo que conduz Ezequiel para o vale. E talvez você já comece a se identificar com essa introdução, porque é bem provável que você esteja vivendo algumas intempéries na sua vida e você esteja pensando consigo mesmo: será que é azar? Será que eu estou sendo vítima de alguma retaliação do inimigo?
Será que é o diabo que está proporcionando isso para a minha vida? Eu digo para você que existem situações que tu estás passando que não é o diabo, é a mão de Deus. Existem coisas que estão acontecendo em sua vida por uma permissão de Deus. É Deus quem está permitindo tudo isso, pois não há aleatoriedade nas ações de Deus. Tudo que Deus faz, Ele faz com propósito. Tudo que Deus faz, Ele faz com objetivo. No capítulo 42 de Jó, quando ele vai fazer uma reflexão sobre a sua vida, ele diz assim: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Eu gosto da tradução que diz: nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. Então compreenda, e partindo desse princípio, que Ezequiel, ao ser conduzido por vale, ao ser levado para o vale, ele está cumprindo um propósito de Deus. Existem sofrimentos que a gente passa, que é simplesmente propósito de Deus. Existem situações nas nossas vidas que não é o diabo, é propósito de Deus. Veja Ana. Ana levou uma eternidade para engravidar. Por quê? Era a mão do diabo? Não. O próprio Deus cerrou a madre de Ana. Era propósito. Porque quando tu estás debaixo da obediência do Senhor, quando você está no lugar certo, cumprindo aquilo que Deus determinou para você cumprir, o que acontece com você não é mão do diabo, é propósito de Deus. Então recebe essa palavra para a tua vida. O que tu estás vivendo é apenas um propósito específico estabelecido por Deus para a sua vida. Só que às vezes o propósito de Deus é nos conduzir, é nos levar a uma situação de crise. Às vezes faz parte do projeto. Às vezes faz parte do propósito do Senhor a ser conduzido, a ser colocado numa geografia ou num local de crise. Só que essa situação não era uma prerrogativa da exclusividade de Ezequiel. Não. Jesus também teve essa experiência. Mateus capítulo de número 3, a Bíblia Sagrada diz que na ocasião do batismo de Jesus, 3 coisas extraordinárias acontecem. Quantas coisas, irmãos? 3. Quantas? 3 coisas. A primeira coisa é que o céu se abre. Quando Jesus é batizado, os céus se abrem. A segunda coisa, logo após o batismo, é que o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de uma pomba. A terceira coisa que acontece com Jesus é uma declaração pública do Pai que diz: esse aí é o meu filho amado, aleluia, em quem a minha alma se compraz. Então veja, no dia do batismo de Jesus, o que acontece com ele? O céu se abre. Jesus está vivendo um momento de céu aberto. Segunda coisa, o Espírito do Senhor se manifesta de uma forma visível. A terceira coisa é que uma declaração pública do Pai diz: esse aí é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Então veja, o que Jesus está vivendo? Momento de céu aberto, momento de manifestação do Espírito e momento de declaração do Pai, dizendo: esse aí é o meu filho amado, em quem a minha alma se alegra. No capítulo 3. Mas no capítulo 4, a Bíblia diz que não o diabo, mas o Espírito do Senhor leva Jesus para onde? Para o deserto. Aleluia. E quando Jesus chega no deserto, o texto sagrado diz que ele fica 40 dias e 40 noites sem comer. Na narrativa de Marcos, capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus está no meio das feras. Veja, ele está há 40 dias sem comer, sem beber, no meio das feras, tentado por Satanás. Nesse momento, não tem céu aberto.
o Espírito não se manifesta e o Pai não faz nenhuma declaração pública. Aparentemente é um local de crise. Agora, perceba que quando esse momento acontece, o diabo pergunta: tu és de fato o Filho de Deus? Você está no deserto, no meio das feras, tentado, sem comer, sem beber, o céu está fechado, o Espírito não se manifesta, o Pai não fala nada. Tu és o Filho de Deus? Uma das coisas que todo crente precisa saber ao entrar no local da crise é saber de fato quem ele é. Porque o diabo vai perguntar: de fato você é? Só que o Pai havia dito para ele no capítulo 3: tu és o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz. No capítulo 3, mas no capítulo 4, o diabo: de fato tu és o Filho de Deus? Só que no Novo Testamento, quando a divindade, presta atenção, quando a divindade ela se dirige ao homem chamando-o de filho, a palavra usada para filho no que se refere ao homem é teknon, do grego, que significa filho em construção. Todas as vezes que Deus ou Jesus de Nazaré fala com alguém chamando-o de filho no Novo Testamento, a expressão do grego é teknon, filho em construção. Mas quando o Pai fala com Jesus no batismo, ele não fala teknon, filho em construção, é huios, que significa filho pronto. Quando Jesus foi levado para o deserto, ele não estava em construção, ele já estava pronto. Aleluia. Pronto para quê? Pronto para as feras, pronto para enfrentar o deserto, pronto para enfrentar a crise, pronto para enfrentar o vale, pronto para enfrentar Satanás. Quando Deus colocar você no local da crise, ele não vai levar você em construção, ele vai levar você pronto. Por quê? Porque ele tem um propósito para a tua vida. E quando o diabo dizer quem é você, Deus vai colocar uma palavra na tua boca, a mesma que colocou nos lábios de Jesus. Porque quando Satanás disse: transforme essas pedras em pães, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando tu chegar no local da crise, pode não ter pão para tu comer, mas vai ter uma palavra profética sobre a tua vida. Aleluia! Eu vou colocar uma palavra de vitória na tua vida. Irmão, o negócio aqui pode esquentar se você cooperar. Diga para 2, 3 aí, Deus vai colocar uma palavra de vitória sobre a tua vida. Maravilha de Deus! Eu recebo, Jesus! Aleluia, aleluia! Quando o rei Ben-Hadad entrou na sala para matar o profeta Eliseu, porque a Síria já havia cercado, o povo estava sem comer há dias, comendo esterco de pombo, canibalismo, e aí uma mãe desesperada porque assassinou o próprio filho. Aí o rei daquela cidade disse: a culpa é de Eliseu. O momento era da crise. Quando o profeta empurrou a porta, quando o rei empurrou a porta para matar o profeta, olha aí o homicida, mas aí o Espírito do Senhor encheu o profeta Eliseu e ele disse: amanhã, a estas horas, Deus colocará uma medida de farinha à porta da cidade. Aí o capitão disse assim: nem que se Deus abrir a janela do céu, esse negócio acontece. Ao profeta: então tu vai ver com os teus olhos, mas tu não vai comer. Deus vai colocar uma palavra. No local da crise, Deus colocará uma palavra de vitória na tua boca. Eita glória, arabandarabia. Maravilha de Deus. Deus é bom, aleluia. Glória. Aleluia, Deus. Glória. Quando Ezequiel chega no vale, quando ele chega no vale, Ezequiel conclui no local da crise, / local do propósito. Ele conclui que se tratava de um vale de ossos secos.
uma espécie de cemitério a céus abertos. Os ossos estavam expostos. Nós não estamos, Wanderson, acostumados com esse tipo de situação. O que Ezequiel está vendo, igreja? Ezequiel está vendo o último estágio da decomposição humana. Perdão que desliguei aqui sem querer. Ele está vendo o último estágio da decomposição humana. Não está explícito no texto, mas pelo menos para mim fica muito claro que ao chegar num cenário tão desesperador, o desejo do profeta ao se deparar com essa situação é ficar parado. Ficar parado. Mas o tema, e a segunda parte que eu li é: não temas, não te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que tu parar. Meu Deus. Por onde quer que tu andares. Por onde quer que tu andar. A reação imediata do profeta era ficar parado. Mas o texto diz assim: e ele me fez andar. Massa já pegou ali. Porque pelo profeta ele ficaria parado. Mas o texto diz: ele me fez andar. Ele vai te fazer andar. Ele vai nos fazer andar. Diga para o irmão aí, irmão, igreja, ele vai te fazer andar. Aleluia. Ô, meu pai. Glória. E por que ele vai te fazer andar? Por quê? Pergunta para mim, por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque você é ovelha. E ovelha não empaca. Pegou, né? Quem paca é jumento, irmãos. Quem paca é jumento. Não vou sair daqui, mas você é ovelha. Aleluia. Já viu ovelha empacada? Não, irmão. Ela vai gemendo, mas ela vai. Aleluia, glória a Deus. Tem dia que você não quer ir, não é? Mas você é ovelha, vai. Tem dia que eu não quero pregar, mas eu sou ovelha, vai. Tem dia que você não quer cantar, mas você é ovelha, vai. Tem dia que você não quer levantar da cama, você não quer pastorear, você não quer ver ninguém, você não quer adorar, mas você é ovelha. Jeová apaga na tua mão e fala: você não é jumento, você não vai empacar. Você é ovelha, vai, Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E ele me fez andar. Anda. Irmão, quando Israel sai do Egito e começa a caminhar pelo deserto, Deus faz algumas coisas bem estranhas, que é muito peculiar de Deus, fazer coisas estranhas. Não é, irmão? Alguém aqui já se viu em situações semelhantes, fazendo coisas estranhas? Jeová disse assim: Moisés, leva o povo para Piairote. Irmão, volta e leva o povo para Piairote e monta acampamento lá. Piairote, tia Solange, que significa beco sem saída. Irmão, Deus conduz o povo para Piairote, para o beco sem saída, e monta acampamento lá. O povo está acampado em Piairote. Aí o informante disse para Faraó: Faraó, os hebreus estão acampados em Piairote. Faraó,
abre o seu mapa e percebe: Piairote, no beco sem saída. Eles estão presos lá. Eles estão perdidos no deserto. Prepara os carros e os cavalos. Vamos pegar os crentes. Aleluia, né? Esse não é uma coisa estranha de Jeová. Aí, irmão, o povo está acampado. De repente, irmão, quando alguém olha para trás, vê os cavalos e os carros de Faraó em altíssima velocidade. Eles estão ladeados por Migdol e Baal-Zefão, e na frente o mar vermelho. Aí Moisés sobe no monte. Jeová, e agora? O que nós vamos fazer? É Baal-Zefão, Migdol lá do lado, e os carros e cavalos de Faraó atrás, e o mar vermelho na frente. Jeová, e agora? Jeová, calma. Porque clamas a mim. Aleluia. Diga ao povo de Israel que marche. Deixa eu trocar essa palavra agora, marchar para andar. Diga ao povo de Israel que ande. Não para. O Faraó está atrás, montanha do lado, mar vermelho na frente, mas o povo anda. Você vai andar. Nem os carros e cavalos de fogo de Faraó serão suficientes para parar a tua marcha, porque se for necessário, Jeová vai quebrar o carro, cortar a lança, ele queima até os carros do fogo, mas que você vai andar, você vai andar nesse vale. Aleluia, Deus. Glória. Poderoso Deus. Ande no vale. Ande no teu vale. Ande na tua prova. Ande na tua luta. A experiência de Davi, na perspectiva do Salmo 23, é extraordinária. Porque Davi diz assim no Salmo 23, verso 1: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é? Aí olha o que acontece no versículo 2, meu pai. O que tem no versículo 2? Pastos verdejantes. Está no versículo 2. Salmo 23, tem pastos verdejantes? Tem. E o que o profeta faz? Ele deita. Quando o momento é de pasto verdejante, o que ele faz? Deita. O pasto verdejante é para deitar mesmo. É o tempo da bonança. Quando você estiver vivendo um momento de pasto verdejante, minha irmã, meu irmão, deita. Aproveita, Jeová. Que maravilha. Pasto verdejante. Come pasto verdejante, depois vai nas águas tranquilas. Só que a vida do salmista é só pasto verdejante? No versículo 4 tem um vale lá. No versículo 2 tem pasto verdejante e água tranquila. Aí o Davi deita. Mas quando chega no 4, tem um vale, o que ele faz? Eu ando. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando for um momento de pasto verdejante, deita. Mas quando for o vale, anda. Aleluia, Jesus. Anda. Porque Deus é tão bom, irmãos. Porque Deus é tão bom. Diga assim, Deus é bom. Deus é bom. Além de colocar pasto verdejante e águas tranquilas, embora tenha ali um vale, mas Deus ainda coloca 2 segurança. Sabia que você tem 2 segurança? Quem sabia disso? Graças a Deus. Ninguém sabia. Você tem 2 segurança. Está lá no Salmo 23, 6. Certamente Aleluia. que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Glória! Isso é lindo. É Bíblia, eu não só estou inventando, não. Para onde você vai, pastor Laura? Acorda, vamos atrás dele. Bondade e misericórdia vão atrás de você, irmão. Não tem R$1. Você não tem R$1 no bolso, mas para onde tu vai? Vai contigo a bondade e a misericórdia te seguindo. Então, pelo amor de Deus, não pare, ande nesse vale. Ande nesse vale. Aleluia.
glorificar a Deus? Maravilha de Deus. Eu vou liberar a palavra para a tua vida. Levante suas mãos. Irmão, tem coisa que eu não posso controlar, e uma delas é o tempo. E por não saber o tempo, eu não sei em que momento Deus vai tirar você desse vale. Mas uma coisa eu sei, Ele não vai permitir que esse vale te paralise. Esse vale pode provocar muitas coisas em você, mas não vai ser medo, e nem desistência, e nem covardia. Ele te fará andar nesse vale. Ande nesse vale, ande nesse vale. Você pode aplaudir Ele, você pode aplaudir Ele. Maravilha de Deus. Você pode aplaudir Jesus de Nazaré? Louvado seja Deus. Olha, irmão, quando o profeta começou a andar no vale, o que está acontecendo? Ele percebe, tia, que o problema é pior do que ele imaginava. Porque o profeta, pastora Simone, ele tem a dimensão do problema. Por que dimensão do problema? Porque os ossos eram numerosos. Gravidade do problema: os ossos estavam secos? Não, sequíssimos. O problema era pior do que ele imaginava. É verdade? Mas aí o que está acontecendo com o profeta? Ele percebe que o problema é pior do que ele imaginava, mas ele está andando. Que coisa maravilhosa. Porque o propósito do diabo é paralisar você no vale. É paralisar. Mas o profeta percebe que ele está andando. Porque você, irmão, você, nesse vale, você não é os ossos, você não é o osso. Você não é o sofrimento. Você é profeta. Profeta do teu vale. E o que o diabo quer roubar a nossa essência no vale. Essência no vale. Sou como clichê, né? Davi está vivendo a maior luta da vida dele. Não é urso, não é o leão, não é Saul, é Absalão. É Absalão, seu próprio filho. Você sabe que pelo menos 75 salmos, pelo menos, são de Davi. Pelo menos. Fora os que são de autoria anônima, que a gente acredita que seja dele também. Então Davi é sabe que salmos são hinos, cânticos que os hebreus utilizavam em momentos especiais. São hinos. Então Davi é um compositor, sim ou não? Um compositor, um poeta. Não só Davi é músico, dos bons. Músico, pastor de ovelha, líder. E aí, ele está no meio do vale dele. Tem um vale pior do que esse? Você imaginar que o próprio filho está traindo ele e ele está ali, subindo no Monte das Oliveiras, a cabeça coberta, o povo atrás, ele com os pés descalços. Ele sobe, em lágrimas, mas sobe. O texto não diz, mas eu creio que o diabo aparece. Que é difícil nesse momento, né, Davi, compor alguma coisa, né? Eu sei que fica. Escreve alguma coisa se você é compositor. Você não é pastor? Pastorei agora aí. Você não é pregador? Prega. Você não é cantor? Canta. Você não é? Faz alguma coisa. Ele está no vale dele. Pastor, está terminando, fica tranquilo. Estou caminhando para o final. Aí Davi diz assim, Salmo 3, Senhor, como tem se multiplicado os meus inimigos, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem para ele, não há salvação para ele em Deus. Sabe o que é isso? Quando olhavam para a situação de Davi, para
para ele não tem esperança. Davi inicia o versículo 1, versículo 2 dizendo: Senhor, como tem se multiplicado os meus inimigos, são muitos que levantam contra mim. Muitos dizem: não há salvação para ele em Deus. Selá, entre parênteses, selá. O que é selá? É uma pausa. Porque Davi no versículo 1 e versículo 2, pastor Wallace, ele está compondo uma canção melancólica. O diabo gosta de melancolia. Melancólica. Senhor, como tem se multiplicado. É isso aí. São muitos que se levantam contra mim. É isso mesmo, é verdade. Muitos dizem: não há salvação para ele em Deus. Realmente não tem, não. Mas ele dá uma pausa. Aí ele diz: mas tu é um escudo para mim. Maravilha de Deus. A minha glória, o que exalta a minha cabeça. Aleluia. Eu deitei, eu dormi e eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de milhares que se levantarem contra mim ao meu redor. Parece que eu vi, não é possível. Aleluia. Não é que ele é cantor mesmo? Não é que ele é poeta no vale mesmo? Não é que ele é pregador no vale mesmo? Não é que ele canta no vale mesmo? Não é que ela adora no vale mesmo? Esse vale não vai paralisar, não vai tirar a doença. Maravilha de Deus. Adora o Senhor, meu irmão. Grande Adora o Deus. Senhor, meu irmão. Aleluia. Adora a Deus, meu irmão. Poderoso na batalha. Aleluia. Oh, maravilha de Deus. Coisa linda, Jesus. Aleluia. O seu problema é que você só enxerga o vale. Eita. Só enxerga os ossos. Só enxerga o problema. Mas você precisa perceber que Deus está ali. Foi a mão de Deus, meu irmão, que te levou. Não foi o diabo. Foi Deus que te colocou lá. Foi Deus que levou você lá. E você precisa perceber que esse vale, ele é temporal, ele é passageiro. Deus não levou você para morar no vale. Ele levou você para passar no vale. E um dos propósitos do vale é você perceber que no vocabulário de Deus não existe a palavra impossível. Aleluia. Deus está aí no teu vale. Louvado Amplia a tua visão espiritual. Deus está no teu vale, meu irmão. Ô, meu irmão, esse crente aí como profeta, com dedo de profeta, com voz de profeta, como diz a pastora Simone, e diga: Deus está contigo nesse teu vale. Abre a tua visão espiritual, porque Deus está contigo aí no teu vale. Quando Jacó saiu da casa do pai dele, irmão, fugido do pai, fugido do irmão, perdão, porque Esaú havia dito: olha, quando chegar os dias de luto do meu irmão, do meu pai, eu vou matar Jacó. Irmãos, não dá para se duvidar de Esaú. O escritor aos Hebreus disse: olha, Esaú era profano, endemoniado. Então Jacó sai voado de casa, voado, irmão. Não dá para preparar mal igual a gente preparou para vir para paz. Não, irmão, tem que correr, porque senão Esaú ia matar ele. E aí, igreja, quando a pessoa sai nessa velocidade, temendo pela vida, não dá tempo de se preparar. Ele sai correndo. E a Bíblia diz que ele chega em Arã. Qual é o lugar que ele chega? Arã. Arã, irmãos. Deserto. Jacó está sem nada e chega num lugar que nada tem. Ele está sem nada e chega num lugar que nada tem. Aí o texto diz: e chegando a um certo lugar. Aí eu fiz uma inferência e disse: e Jacó, e chegando ao lugar certo. Olha, ele está sem nada, chega no lugar que nada tem e o lugar é certo. Se Deus não tiver, irmão, é lugar errado. Mas se Deus estiver contigo, irmão, quando você tem convicção que Deus é na tua vida, irmão, você tem a coragem de... olha só, Ló, escolhe aí para onde você quiser ir. Eu vou pro outro lado.
Ele chega no lugar que nada tem. E aí o que acontece, irmão? Ele chega num lugar deserto, mas o que ele encontra? Uma pedra. Pastor, ele encontra uma pedra. Uma pedra, irmão. Uma pedra. Uma pedra. Uma pedra. Deixa eu contextualizar aqui. Mas não tem nada. Mas se tiver a pedra, irmão. Não é a pedra, não é qualquer pedra, é a pedra de esquina. É a pedra que foi rejeitada pelos edificadores. É a pedra que Nabucodonosor viu cortando a estátua que eles... É a pedra, que pedra é essa? É Cristo. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, eu te digo que tu és Pedro. Que maravilha. Pedro, do grego Petro, pequeno fragmento de pedra. Mas sobre esta pedra, rocha, que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, que coisa maravilhosa é saber que a igreja do Senhor está estabelecida, edificada na pedra. E pode se levantar quem for, irmão. Pode se levantar quem for. O que Jacó encontra? Uma pedra. Chega, não tinha nada, mas já tem uma pedra. E o que ele faz? E o que acontece com ele, tia? Ele descansa na pedra. Pegou, né? Descansa na pedra. Ele descansa na pedra. O lugar não tem nada, mas porque ele descansa na pedra, o que acontece com ele, pastor? Ele tem um sonho. Que Deus é esse que você serve? Chega num lugar que não tem nada, você se encontra, tem um encontro com uma pedra, aí ele já te faz sonhar. Não tinha nada, mas já tem um sonho. O sonho vai evoluindo. E o que ele encontra no sonho? Uma escada. Não tinha nada. Já tem pedra, tem sonho e tem escada. Aí o que tem na escada? Anjo que sobe e anjo que desce. Não tinha nada, mas já tem a pedra, tem sonho, tem escada, e tem anjo subindo, e tem anjo descendo. E quem está em cima da escada? Jeová, que diz para Jacó: Jacó, essa terra que tu está sentado aí, eu vou dar a você, aos teus descendentes. Oh, meu Deus do céu! Aí quando Jacó acorda do sonho, o que ele diz? Eu vou trocar o nome desse lugar. Não vai ser mais Arã, vai ser Betel, casa de Deus. Aí ele diz: quão terrível é esse lugar. Deus está aqui, e eu não sabia. Aqui aonde? No lugar que não tinha nada. Você pode adorar? Você pode adorar, meu irmão? Deus está aqui. Deus está no teu vale. E aí, o Senhor diz para Ezequiel: Ezequiel, o filho do homem, esses ossos poderão reviver? Ezequiel conclui: Senhor, tu sabes. Eu não sei, mas tu sabes. Eu não sei, mas tu sabes. Deus disse: Ezequiel, então profetiza. Profetiza. Veja que profetizar é do latim profetizare, que significa disseminar a palavra. Olha a ordem que Deus deu para Ezequiel no vale: dissemina a palavra. Sabe como os ossos vão virar gente? Quando você disseminar a palavra. Disseminar a palavra. O impacto, irmãos,
o impacto que a palavra tem em nossas vidas. Dissemina a palavra. É tão grande esse impacto que uma mulher que já sofria há 12 anos de uma hemorragia intensa e gastou todos os seus recursos. Mas um dia o que aconteceu? A Bíblia diz: e ouvindo falar, de Jesus, disseminaram a palavra para ela. E quando disseminaram a palavra para ela, ela profetizou para ela mesma. Aleluia, Jesus. Ela disse: se eu tão somente... Aleluia. Olha o poder da disseminação da palavra. Faz você fazer coisas estranhas. Se eu tão somente tocar na orla do vestido dele, eu vou ficar curada. Glória a Deus. Poder da disseminação da palavra. Maravilha de Deus. Cleopas disse na sua casa em Emaús: Jesus vinha pelo caminho e eles disseram: só tu és peregrino aqui, não sabe das boas novas que aconteceram em Jerusalém? Jesus disse: quais? De Jesus de Nazaré, varão aprovado em palavra, e nós pensávamos que era ele que ia remir Israel, mas é o terceiro dia e até agora nada. Jesus, honestos e tardos para compreender o que diz as Escrituras, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e foi explicando de Moisés até os profetas. E aí eles entraram na casa em Emaús. Jesus partiu o pão. Quando partiu o pão, os olhos deles foram abertos. Eles viram as marcas e disseram: é ele. Jesus sumiu. Aí disseram: porventura não ardia em nós coração quando pelo caminho ele discorria as Escrituras? Jesus não contava lorota, irmão. Jesus pregava a palavra. Palavra, prega a palavra. Prega a palavra. O dia que tiver a oportunidade para subir no altar e ter uma oportunidade para pregar, em nome de Jesus, dissemina a palavra. O que o povo precisa? Da palavra. Aleluia. Dissemina a palavra. Pregue a palavra. Em tempo, em fora de tempo. Louvado seja Deus. E quando disseminou a palavra, aí você conhece o desfecho da história. E aí você se coloca de pé. Eu concluo dizendo que os ossos secos eram um estado espiritual de Israel. Mas a partir da disseminação da palavra, a situação que era ossos virou um grande exército. Então, irmãos, o que vai trazer vida na igreja do Senhor Jesus? É a palavra. Você trouxe? Você trouxe a palavra? Levanta aí, não. Prega a palavra. Fiel e digna de toda aceitação. É lâmpada. É lâmpada. O tema disse: Josué, tão somente não se aparte da tua boca o livro dessa lei, mas antes medita de dia e de noite. Vamos orar. Deus abençoe esse povo, abençoe essa igreja, abençoe as nossas vidas, que possamos, ó Deus, viver pela tua palavra, andar pela tua palavra, amar a tua palavra. A exposição das tuas palavras traz luz e entendimento aos simples. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade ímpar, singular, de poder estar aqui, Senhor, e pregar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus de Nazaré? Você pode sentar no teu lugar aplaudindo ao Senhor Jesus? Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Pode sentar.
Deus abençoe você. Abençoe sua casa. Abençoe sua família.